Preste atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso pode mudar a forma como você vive seus próximos dias. Existe um som capaz de reduzir sua ansiedade em poucos minutos, diminuir seu batimento cardíaco e reorganizar seus pensamentos, melhorar seu sono e até alterar a forma como seu cérebro se conecta internamente. E não é uma música específica, não é uma frequência misteriosa da internet, não é tecnologia de ponta, é algo muito mais simples. É o som da natureza, o som da chuva, o som do vento nas árvores, o som das ondas do mar, o canto de um pássaro ao amanhecer. E o mais impressionante é que isso não é poesia, é neurociência. Se você está assistindo a este vídeo agora, provavelmente vive cercado por ruídos artificiais, motores, notificações, conversas ao fundo, eletrodomésticos, trânsito, buzinas. Mesmo quando tudo parece silencioso, quase sempre existe um zumbido constante, vindo de algum lugar. Nós nos acostumamos com isso. Achamos normal, mas o nosso cérebro não evoluiu nesse ambiente. Ele foi moldado em um mundo completamente diferente. Durante praticamente toda a história da humanidade, nossos ancestrais viveram imersos em sons naturais, não por alguns séculos, mas por centenas de milhares de anos. O ambiente sonoro era composto por água correndo, vento atravessando copas de árvores e insetos noturnos, galos estalando, pássaros cantando ou o mar quebrando na areia. Esses sons não eram apenas paisagem. Eles eram informação vital. Eles diziam se o ambiente estava seguro ou perigoso, se havia água por perto, se havia predadores, se era hora de descansar ou de ficar alerta. O cérebro humano se desenvolveu interpretando esses padrões sonoros como sinais de sobrevivência. E essa programação ainda está ativa. Dentro de você, dentro do seu cérebro, existe uma pequena estrutura chamada amígdala. Ela é responsável por detectar ameaças. Sempre que algo imprevisível acontece, ela dispara um alerta. Sons abruptos, irregulares e inesperados ativam esse sistema automaticamente. Um carro freando bruscamente, uma buzina alto, uma sirene repentina. Mesmo que você racionalmente saiba que não está em perigo, seu corpo reage. Pequenos picos de adrenalina, leve aumento na frequência cardíaca, um ajuste muscular quase imperceptível. Agora, imagine o oposto. O som de ondas quebrando repetidamente. O padrão constante da chuva, o vento suave atravessando folhas em movimento contínuo. Esses sons têm uma característica fundamental: previsibilidade orgânica. O cérebro reconhece padrões estáveis como sinal de ambiente seguro. Quando isso acontece, a atividade da amígdala diminui. E quando o sistema de alerta reduz sua intensidade, o corpo inteiro muda de estado. Existe no organismo um sistema chamado sistema nervoso parasimpático. Ele é responsável pelo descanso, pela recuperação e pelo equilíbrio interno. Quando ativado, ele desacelera o coração, reduz a pressão arterial, relaxa os músculos e aprofunda a respiração. Sons naturais têm a capacidade de ativar esse sistema. É como se o ambiente dissesse ao seu cérebro: tá tudo bem agora. Pesquisas utilizando ressonância magnética funcional mostram que, ao ouvir sons da natureza, áreas do cérebro associadas ao estresse e à ruminação mental reduzem sua atividade. Ao mesmo tempo, regiões ligadas à regulação emocional e ao bem-estar aumentam sua conectividade. Isso significa que o cérebro não apenas se sente melhor, ele realmente reorganiza seus padrões internos de funcionamento. Nosso cérebro funciona por meio de impulsos elétricos que formam padrões chamados ondas cerebrais. Quando estamos sob pressão constante, predominam ondas rápidas, associadas ao estado de alerta intenso. Mas quando ouvimos sons naturais suaves e contínuos, há aumento das chamadas ondas alfa. Ondas alfa estão relacionadas a um estado de calma, alerta. Aquele equilíbrio perfeito entre relaxamento e presença. É o estado mental ideal para criatividade, aprendizado e clareza. Talvez por isso tantas pessoas tenham ideias brilhantes durante uma caminhada, em meio à natureza, ou enquanto observam a chuva
cair pela janela. O som da água possui um efeito especialmente poderoso. Estudos mostram que sons de água corrente possuem características acústicas semelhantes ao chamado ruído rosa, um tipo de som que distribui frequências de maneira equilibrada e cria um ambiente auditivo estável. Esse padrão ajuda a mascarar ruídos abruptos e reduz a necessidade do cérebro permanecer em vigilância constante. É uma das razões pelas quais tantas pessoas dormem melhor ouvindo chuva ou março. Dormir, aliás, é um dos aspectos mais impactados. Em ambientes imprevisíveis, o cérebro mantém um nível mínimo de monitoramento, mesmo durante o sono. Pequenos ruídos podem provocar microdespertares. Sons naturais contínuos criam um fundo estável, que transmite segurança. Isso permite que o cérebro entre em fases mais profundas de sono, com menos interrupções. Existe também algo fascinante no canto dos pássaros. Ao longo da evolução, quando um predador se aproximava, as aves silenciavam. O canto constante era um indicador de estabilidade ambiental. Nosso cérebro ainda responde a esse código ancestral. Quando ouvimos pássaros cantando, mesmo em uma gravação, estruturas profundas interpretam aquilo como sinal de segurança. Mas o efeito da natureza vai além do relaxamento fisiológico. Existe uma teoria conhecida como teoria da restauração da atenção. Ela sugere que nossa capacidade de foco se esgota com o uso contínuo. Telas, trânsito, decisões rápidas, notificações constantes exigem atenção direcionada intensa. A natureza oferece algo diferente. Atenção suave. O movimento das folhas, o fluxo da água, o som distante do vento capturam nossa percepção, sem exigir esforço mental. Isso permite que os circuitos cognitivos se recuperem. Após alguns minutos exposto a sons naturais, muitas pessoas relatam sensação de mente mais organizada, pensamentos mais claros e redução da sobrecarga mental. Estudos indicam que até mesmo exposições curtas, de cerca de 20 minutos, já produzem mudanças mensuráveis na percepção de estresse e na atividade cerebral. Além disso, níveis de cortisol, o principal hormônio do estresse, podem diminuir com contato frequente com ambientes naturais. Isso significa que o efeito não é apenas psicológico, é bioquímico. O corpo responde. O mais impressionante é que o cérebro reage mesmo quando o som é reproduzido artificialmente. Mesmo sabendo que está ouvindo uma gravação, seu sistema nervoso responde como se estivesse num ambiente natural real. Isso revela o quanto esse mecanismo é profundo e automático. Se analisarmos nossa rotina moderna, percebemos um contraste evidente. Passamos horas expostos a ruídos imprevisíveis, sons digitais, tráfego, vibrações constantes. O cérebro permanece em estado de microalerta. Não é um estresse extremo, mas é contínuo. Com o tempo, isso pode contribuir para irritabilidade, dificuldade de concentração e sensação constante de cansaço mental. Quando nos reconectamos com sons naturais, mesmo que por alguns minutos, algo começa a se reorganizar. O ritmo interno desacelera. A respiração encontra cadência. A musculatura relaxa sem esforço consciente. A mente deixa de girar em círculos com a mesma intensidade. Talvez por isso tantas pessoas sintam algo difícil de explicar ao ouvir o mar ou caminhar em uma floresta. Não é apenas beleza estética, é regulação fisiológica. É o cérebro reconhecendo padrões que acompanharam a espécie humana por milhares de gerações. O som da natureza não é um luxo. Ele é parte do ambiente para o qual fomos biologicamente projetados. Ele influencia nosso estado emocional, nossa clareza mental, nosso sono e até nossa criatividade. Talvez a pergunta mais importante seja: quanto tempo conseguimos viver desconectados desses estímulos, antes que nosso sistema nervoso comece a sentir a diferença? Em um mundo onde estamos constantemente estimulados por sons artificiais, a natureza continua oferecendo um contraponto simples e poderoso. Ela não exige esforço, não exige interpretação. Ela apenas acontece. E nosso cérebro responde. Experimente algo simples depois que este vídeo terminar. Coloque um som de chuva ou de ondas do mar. Feche os olhos
por alguns minutos. Observe sua respiração. Observe seu corpo. Observe seus pensamentos. Perceba como, gradualmente, algo muda. Isso não é imaginação. É o seu cérebro ajustando padrões internos. É o sistema nervoso reduzindo vigilância. É a biologia fazendo o que sempre fez. O som da natureza muda o cérebro humano porque ele ativa circuitos antigos, regula hormônios do estresse, reorganiza ondas cerebrais e restaura nossa capacidade de atenção. Ele é um lembrete silencioso de onde viemos. Talvez, no meio do ruído constante da vida moderna, a natureza continue oferecendo algo essencial. Não apenas paisagens bonitas, mas equilíbrio interno. E talvez tudo comece com algo tão simples quanto ouvir a chuva cair.